Vamos falar sobre Atos, meus irmãos. Estamos falando sobre o livro de Atos. Então nós vamos começar com uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu quero que você seja sincero comigo. Você tem certeza de que vai para o céu? Levanta sua mão aí. Levanta sua mão. Você não entendeu a pergunta, vou fazer de novo. Quem já entendeu, continua com a mão levantada aí. Mas quem ainda não entendeu, fiz uma pergunta para você. Você tem certeza que você vai para o céu? Se aceitou Jesus, você vai para o céu. Levanta a sua mão. É isso, nós vamos para o céu e isso é incrível. Agora você pode abaixar a sua mão. É incrível, sabe? Ali naquela cruz, o Senhor Jesus, Ele fez tudo por nós. Ele nos deu a salvação. E é incrível ter essa certeza de que nós somos salvos. Não é? Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. E sobre o propósito de Deus para a sua vida? Você tem certeza? Você tem certeza sobre o propósito de Deus para a sua vida? Por que será que nós temos a certeza da salvação, mas nós não temos essa mesma certeza do propósito de Deus para a nossa vida? Por que será? Pergunta aí para o seu irmão. Por que será que a gente tem a certeza da salvação, mas a gente não tem a mesma convicção sobre o propósito de Deus para nós? Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que tanto o propósito quanto a salvação foi Jesus. Estou fazendo algo aqui. Seu destino é o céu, mas a sua missão é aqui na terra. Vamos ler juntos lá, ó. Atos. Pois Deus nos salvou e nos chamou. Esse é 2 Timóteo, perdão. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. O Senhor te salvou, meu irmão, mas Ele também tem um chamado para você. E Ele fez isso por intermédio de Jesus. Então aquele que te salvou, Ele também te deu uma missão, te chamou para algo. E Ele fez isso desde antes da fundação do mundo. Quando o Senhor estava te criando, Ele já estava desenhando um propósito, um chamado específico para cada um de vocês, para cada um de nós. E o Senhor fez isso em Cristo. Nós deveríamos, meu irmão, ter a mesma convicção, portanto, que nós temos de salvação, nós deveríamos ter de chamado. Eu vou falar mais uma vez, porque você não entendeu. Nós deveríamos ter a mesma convicção da salvação pelo chamado. Aquele que nos salvou foi aquele que também nos chamou para uma santa vocação. E eu creio que hoje o Senhor, Ele quer despertar isso em nós, amém? Quantos acreditam nisso? Eu creio que o Senhor quer nos despertar hoje para um senso de responsabilidade sobre o nosso chamado. Eu vou contar a história de um carpinteiro. Quantos conhecem algum carpinteiro aí? Eu conheço um que mudou minha vida, transformou tudo em mim, me libertou de vícios, mudou minha casa, restaurou tudo sobre a minha família, sobre a minha empresa, me deu um chamado, convicções. Mas não é desse carpinteiro que eu quero falar. Eu vou chamar aqui, eu quero fazer uma demonstração, vou chamar aqui minha digníssima esposa, Cíntia, para me ajudar. Pode dar uma salva de palmas para minha esposa, ela é linda. Ela vai me ajudar segurando o microfone aqui para mim. Eu quero contar a história de um carpinteiro. O carpinteiro, ele tinha a missão de construir uma casa.
E ele identificou que ele tinha que cortar uma série de madeiras no mesmo tamanho e tal. E ele ia medindo, sabe? Só que estava ficando difícil. Para cada madeira que ele tinha que cortar, ele ter que medir, foi ficando difícil. Então ele ia lá, ele tinha que cortar, separar, medir. Eu não sou carpinteiro, mas eu sou confeccionista, ó. Um cara prevenido, que tem uma fita métrica na bolsa. E aí ele media a madeira certinho, fazia os riscos. E aí, eu esqueci de trazer a tesoura, gente, mas eu vou cortar com a mão aqui, ó, vamos improvisar. Era para ter uma tesoura aqui, ó, que ia simbolizar um serrote. Então aí ele cortava direitinho. E ele identificou que isso foi ficando muito difícil. E aí ele falou assim, eu preciso de 10 madeiras deste tamanho, 10 deste outro, 10 deste outro. Então ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou medir a primeira, e aí eu uso ela como referência para cortar a segunda. E aí depois eu corto a segunda, uso a segunda como referência para cortar a terceira. A terceira eu uso como referência para cortar a quarta, e assim por diante. E ele foi fazendo. Então ele mediu a primeira, cortou, colocou como referência. Ele foi mais habilidoso do que eu para fazer isso. E aí ele cortou. Aí separou a primeira. Nós vamos chegar lá, gente, calma lá. E aí ele foi lá e cortou. E aí ele pegou a segunda. Colocou como referência para cortar a terceira. E aí ele foi lá e cortou. E aí ele separou a segunda. E ele continuou fazendo isso. Vez após outra. Até que ele tivesse as 10 madeiras cortadas. Só vou tirar uma amostragem de mais algumas aqui, meus irmãos. É importante que você entenda isso. E ele foi fazendo. E ele foi fazendo. E foi fazendo. Só mais uma. E ele foi fazendo. E aí agora ele terminou. Vamos agradecer aqui ao auxiliar do carpinteiro. Obrigado. E aí ele terminou de cortar aquelas madeiras. E ele foi verificar. Mas alguma coisa estava errada. Vocês estão conseguindo enxergar? O padrão foi desviando do padrão original. Ele foi errando no cálculo de uma madeira para outra. Sabe, meus irmãos, este é um exemplo de como geração após geração nós temos perdido um pouco do padrão, do senso de responsabilidade pelo chamado e pelo propósito que o Senhor tem para nós. Sabe? Nós temos olhado para a geração anterior ao invés de olhar para o propósito original, aquilo que Jesus deu para nós como igreja. Se nós olharmos para a geração anterior, nós vamos dizer, nós estamos indo bem. Nós estamos ok. Se eu olhar para o lado, eu falo, ok, estou cumprindo minha missão. Mas eu disse no começo, o Senhor quer restaurar o nosso senso de responsabilidade e de missão. E é por isso que hoje eu quero falar sobre isso, sobre missão e propósito. Vamos adiante. A nossa missão
É igual a grande comissão. A gente vai falar sobre grande comissão. Quantos conhecem a grande comissão aqui? Quantos conhecem? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, e o nosso propósito é uma missão em andamento. Antes disso, eu quero passar um vídeo, porque a gente vai falar sobre a comunidade da graça em Atibaia em missão, sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito. Nós vamos falar sobre a grande comissão, sobre a missão de Atos. Mas antes eu quero passar um vídeo para que a gente fale sobre a nossa missão como comunidade da igreja. Cara, faz 10 anos que eu cheguei na igreja já. Faz 10 anos. E durante a minha faculdade, eu conhecia muita gente daqui já. Flávio, Anderson, Camila, Milena, conheci na faculdade. E a gente andava junto, estudava no mesmo curso, né? Em turmas próximas. E um dia eu e um amigo, a gente meio que se desentendeu por uma mentira que contaram entre nós. A nossa amizade, a gente se afastou. E eu fiquei 1 ano afastado desse amigo. E nesse 1 ano, eu me afastei de vários amigos por conta dessa ofensa que eu tive com ele. E no final desse tempo, eu percebi que eu precisava de um amigo para conversar, mas eu tinha afastado meus amigos. Então, num momento de coragem ali, eu resolvi ligar para ele. Marquei um dia para conversar com ele e queria pedir desculpas, queria pedir perdão por causa daquilo. E naquele momento, naquela conversa, ele falou que não era do perdão dele que eu precisava. E aí ele falou de Jesus para mim. E aí ele falou da célula. Quando eu cheguei na célula, era todo mundo diferente mesmo. Eu só conhecia o rapaz que me convidou, né? Mas era todo mundo da minha idade, a gente estava vivendo uma época muito parecida. E foi muito, muito bom o ambiente de compartilhar. Eu me lembro que no primeiro dia, eu não fui tão aberto assim. Mas eu cheguei meio calmo, meio quieto, tentando observar mais o que era aquele ambiente, o que eles estavam fazendo ali. Mas depois que algumas pessoas compartilhavam, depois que eu percebi que eu tive uma identificação com o que as pessoas compartilhavam, mesmo do momento de vida e daquilo que eles estavam falando, foi muito rápido a abertura. Eu fui extremamente bem acolhido pelos caras que estavam lá, pelas meninas também. E foi um ambiente muito agradável quando eu percebi a identificação que eu tinha com aquelas pessoas. Cara, eu lembro de uma bronca que eu tomei, que foi muito legal. A gente fez uma célula e enquanto eu estava compartilhando na célula, eu tinha o hábito de falar, eu falava muito palavrão. Que quando terminou a célula, eu tinha falado vários palavrões no meio da célula, compartilhando. Lia a Bíblia e eu compartilhava com palavrão no meio da minha leitura. E aí no final dessa célula, ela veio para mim e falou assim: Henrique, eu vejo você de uma maneira diferente. Isso não faz sentido quando isso sai da sua boca. E aí ela começou a falar sobre a minha vida, de como ela me via. Ela falou: eu vejo você um bom namorado, você fala dos seus pais. Ela compartilhou o que eu compartilhava e falou assim: você percebe como isso não faz parte da sua vida? Quando eu vi a minha primeira sensação foi tipo, meu Deus, foi de vergonha. E aí quando eu percebi que ela estava falando sobre a imagem que ela tinha, de como era legal a imagem que ela tinha de mim, o que Deus estava fazendo na minha vida e como aquilo não fazia sentido, eu percebi um amor dela saber quem eu era, dela saber quem eu era em Jesus, e ela fala: isso não faz mais parte da sua vida. Então foi uma mescla de alguém muito próximo falando de mim com muito amor e algo que eu tinha que mudar na minha vida. Realmente alguém que se importou com algo que era sobre a minha vida. Isso me fez querer ficar cada vez mais perto daquelas pessoas. Nunca mais eu saí, nunca mais eu parei de estar numa célula. Quando eu comecei a me interessar mais pela célula, como funcionava a célula, eu falava para o meu líder assim: como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer aqui para que isso permaneça, para que isso cresça? E o meu líder falava assim para mim: você quer me ajudar? Ame as pessoas. Cada pessoa que chegar aqui, que você percebeu um rosto novo, que você perceber qualquer situação, ame essa pessoa no máximo que você puder. Essa foi a ajuda que ele pediu para mim. Foi assim que eu cheguei.
eu cheguei sendo amado por alguém, eu cheguei encontrando o amor do Senhor naquele lugar, e se eu tivesse que falar da célula para alguém, eu falaria, é um lugar de amor. E tem um detalhe legal na minha história com a célula, porque lá no começo, o amigo que eu briguei, que a gente rompeu a amizade, que me chamou para a célula, é o Anderson, que é o mesmo amigo que me fez me interessar pela liderança, que me fez o desafio de amar as pessoas para ajudar a célula, e que hoje serve junto comigo, que eu tenho o prazer de servir junto com ele no MAG e em várias outras frentes da gente tá levando esse amor que um dia ele me desafiou e que um dia me convidou para a célula. E para mim, é por isso que a frase amando pessoas e fazendo discípulos faz todo sentido. Eu cheguei sendo amado, eu fui desafiado a amar as pessoas, e a forma como a gente faz isso é fazendo discípulos de Jesus. E hoje eu posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus porque eu fui amado. Quantos entenderam? Primeiro eu quero saber, quantas pessoas aqui já foram abençoadas pelo Rick? A equipe de jovens ali. Para quem não conhece o Rick, ele é líder dos nossos adolescentes, ele atua no Ministério de Louvor, ele trabalha full time na igreja. Tantas vidas já foram abençoadas pelo Rick aqui. Mas vocês entenderam como a missão da igreja, fazer discípulos, amar as pessoas, a missão em andamento, uma célula que se importa com as pessoas, que está preocupada em fazer discípulo, impactou a vida do Henrique. E aí o Henrique, enquanto participava daquele grupo ali, foi encorajado, foi transformado. Lembra da exortação da irmã? Nem ele sabia realmente quem ele era ainda. Ele estava aprendendo sobre a nova identidade dele. Aí chega uma irmã para ele e fala assim, ei, você não é mais esse cara. Você está sendo transformado pelo Espírito Santo. Você está sendo mudado. Você agora é um novo cara. Isso não é mais compatível contigo. E ele reconhece tudo isso e começa a servir na célula, começa a se dispor e dizer, ei, é comigo também. Eu quero fazer isso. Eu quero servir, eu quero amar pessoas, eu quero ajudar. E como esse posicionamento dele o habilita para o seu propósito individual. Hoje o Rick ministra aqui na equipe de louvor. Ele ministra aos jovens e adolescentes da nossa igreja. Ele não está aqui porque ele... Inclusive, parabéns, Rick. O Mateus, nós amamos a família do Rick, nós amamos o Mateus que acabou de chegar, a Mari, eles são preciosos do nosso coração, nós amamos a disponibilidade e o tempo por nós, então por isso que o Rick não está aqui. O filhinho dele nasceu, ele acho que ainda nem teve alta, né? Nem teve alta ainda do hospital, mas assim, veio com saúde, está tudo bem com o Rick, dizer, parabéns Rick, nós amamos a sua casa, amamos a sua família e já amamos o Mateus também. Então o Rick, ele quando está cumprindo a sua missão, ele recebe o seu propósito. Então, como eu disse, a nossa missão é a grande comissão. E o nosso propósito é a missão em andamento. Olha lá a grande comissão. Ela está nos livros de Mateus 28 e de Marcos 16. Vamos ler primeiro de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece para os discípulos e ele fala para os discípulos, ei, eu recuperei a autoridade. Debaixo desta autoridade que eu recuperei, eu estou comissionando vocês. Agora vocês vão, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinando os meus irmãos. Aquela missão, aquele comissionamento que Jesus dá para os discípulos, isso ecoa até eu e você. É a mesma missão. A mesma missão que aqueles caras tinham lá, quando Jesus comissionou pessoalmente eles, é a nossa missão. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando é a nossa missão? Até a consumação, até Jesus voltar. Essa é a nossa missão, meu irmão. E você faz parte disso. Isso não diz respeito só à liderança da igreja. Isso diz respeito à igreja de Cristo. Você foi incluída no corpo da igreja de Cristo, comunidade da graça de Atibaia. Então você faz parte disso. Essa é a sua responsabilidade também. O Senhor te deu essa comissão e te comissionou para isso. É debaixo da autoridade de Jesus. E lá em Marcos 16, eu só queria trazer para ter a referência de Marcos também. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Significa seu vizinho também? Significa o seu colega de trabalho? Significa o colega da faculdade, da escola, os amigos, os pais, irmãos, significa todos, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vocês conseguem identificar que existe um comissionamento de Jesus para que a gente possa cumprir essa missão? A gente não está indo pela nossa própria capacidade. Nós não teríamos condições. Nós estamos indo debaixo da autoridade de Jesus. Sabe, eu quero dizer para vocês que este mesmo temor que nós carregamos, aqueles caras, eles também carregavam. Esse é o melhor slide que eu tenho, foi o pastor que fez para mim. Olha lá o Missão Impossível. Era impossível para aqueles caras. Eles estavam com medo. Você conhece a história. Quando Jesus foi crucificado, olha o que a Bíblia diz lá em Marcos 14:50. Então todos o abandonaram e fugiram. Não foi só Pedro. Coitado do Pedro, né? Pedro, ele tem o estereótipo, mas Pedro também abandonou. Mas foram todos. Os caras estavam com medo. Quando Jesus apareceu para eles, eles estavam trancados num quarto. Pedro negou Jesus, é verdade. Ele ficou amedrontado diante de um confronto. Eles não sabiam o que ia acontecer. E de fato era impossível. Eles não iam conseguir ir a todo mundo, curar os enfermos, libertar os cativos, levar as boas notícias do evangelho para cada criatura. Mas o Senhor tinha um plano. Sem o Espírito Santo era impossível. Mas o Senhor tinha um plano para eles. Ele falou: vão, mas esperem. Não vão sozinhos. Sozinhos vocês realmente não dão conta. Vocês não dão conta sozinhos. Olha lá em Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então Jesus disse para eles: ei, vocês realmente não dariam conta sozinhos.
Mas calma. Quantos sabe que eles voltaram a pescar? Jesus vai encontrar eles tinham voltado a pescar. Jesus tinha dado uma missão para eles. Jesus tinha dito para Pedro assim, ó: ei, sobre a revelação de que você me conheceu, eu vou construir, edificar a igreja. Ele tinha recebido uma promessa, mas Pedro fala: eu acho que não era isso, eu não dei conta, eu não consegui sozinho. Jesus tinha falado para os discípulos: ei, vocês são pescadores de homens. E aí eles largam tudo e falam: não tem como, a gente não dá conta, a gente falhou. E aí eles voltam a pescar, eles voltam para aquilo que eles faziam. Mas Jesus fala para eles: não, vocês realmente não dariam conta, calma, eu vou habilitar vocês. Eu vou habilitar para que vocês tenham condições de cumprir essa missão. Eita. Então, meus irmãos, sem o Espírito Santo não existe missão, não existe igreja. Fala isso para o seu irmão aí. Você precisa sair com isso no seu coração hoje. Você não pode, se você conseguir sair daqui só com uma frase, só com uma parte dessa mensagem, você precisa sair com essa parte. Sem o Espírito Santo não existe missão. Nós não damos conta. Realmente nós não temos capacidade, mas é o Espírito Santo que nos habilita, meu irmão. É o Espírito Santo. É isso que o Senhor fez com os discípulos e é isso que Ele quer fazer conosco. E Ele começa em mim. Depois através de mim. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. O Espírito os habilitava. É o Espírito Santo quem os habilitava, meu irmão, minha irmã. Mas sabe, eu quero contar um segredo para você. Existe uma guerra espiritual. E você, eu e você, nós estamos do lado que já venceu. Nós já vencemos essa guerra. Mas tem um lado que, muito embora tenha perdido, ele vai continuar fazendo oposição à sua identidade e propósito. O diabo vai continuar mentindo sobre quem você é, de fato, sobre o que o Senhor fez na sua vida. Você pode dizer: mas isso era para os apóstolos, era para aqueles caras lá, é específico para eles, não é para mim. Sabe, o diabo fez a mesma coisa com Jesus, meu irmão. Se você é filho, faz essa pedra virar pão. Identidade de Jesus, questionando a identidade de Jesus. E depois ele questiona o propósito. Você quer autoridade? Você veio restaurar a autoridade? E aí ele oferece um caminho mais fácil para o seu propósito. É só você me adorar, que eu te dou autoridade. Ela é minha, foi me dada. Eu posso te dar autoridade num caminho mais fácil. O diabo fez isso com Pedro também. A Camila mencionou sobre Pedro. Ele recebeu a revelação de quem ele era. Sobre essa revelação eu vou edificar minha igreja, mas aí ele vai pescar. Ele fica confuso, ele começa a não acreditar o que Jesus tinha dado para ele. E aí eu não sou mais aquele que Jesus disse que eu seria. Ele volta, mas Jesus volta lá e restaura. Jesus restaura essa identidade. E sabe por que o diabo faz isso, meu irmão? É porque quando nós descobrimos que nós somos filhos amados do Senhor, o diabo perde a autoridade. Ele perde a autoridade. Quando você descobre quem você é em Cristo,
o diabo perde toda a autoridade, então ele vai continuar se levantando contra a sua identidade, e o seu propósito, meu irmão. Mas o diabo vai persistir, ele vai continuar fazendo isso. Mas nós estamos do lado daqueles que venceu, lembra? Mas o que a gente faz? A gente desiste. Nós somos os vencedores, mas desistimos. O diabo é o perdedor, mas ele não para. Ele vai continuar dizendo para você. Sempre quando alguma coisa de errado acontecer, ele vai querer que você pense: poxa vida, não era para mim. Não sou esse. Não foi a mim que o Senhor escolheu. Sabe, meus irmãos, nós temos que zelar pela nossa identidade com um cuidado muito maior, sabe? Tendo esta convicção de que o diabo ele vai querer te colocar dúvidas sobre quem você é. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha e uma nova vida teve início. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nós não somos uma velha criatura um pouco melhorado. Ah, quer dizer então que agora eu não falo palavrão, né? Jesus me salvou, então eu sou um pai um pouquinho melhor, de vez em quando eu sou ignorante com a minha esposa e tal. Eu sou um pouquinho melhor. Não. Olha o que Paulo está dizendo. A vida velha acabou. Agora nós estamos diante de uma nova vida. Ouvi um glória a Deus aí. Alguém creu comigo, aleluia. E nós precisamos zelar por isso. Sabe, nós não acreditamos nisso da maneira que nós deveríamos acreditar, meu irmão. O velho acabou. Você é uma nova criatura em Cristo. Opa, mais glória a Deus. Mais glória a Deus, mais gente acreditando. Acabou, meu irmão. O Senhor te criou como uma nova criatura do Espírito. Olha o que Jesus vai falar. Eu acho que eu coloquei aqui. Sim. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Jesus estava diminuindo João Batista aqui? Não, Jesus honrava João Batista. João Batista fala para ele: não, Jesus, eu não posso te batizar, você que tinha que me batizar, cara. Mas Jesus honra João Batista. Ele vai lá e é batizado por João Batista. Jesus não está diminuindo João Batista, mas ele está te falando para nós, para mim e para você, sobre uma verdade mais excelente. Ei, eu e você nascemos do Espírito. Nós em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. E porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para o seu reino, agora nós somos maiores do que João Batista. O Senhor fez algo em nós que nos transformou e nos habilitou. Ele nos incluiu na sua missão. Ele nos deu o privilégio de sermos incluídos, sermos capacitados, empoderados para cumprir a missão que Ele deu para a igreja. É por isso que Ele te transformou, é por isso que Ele te fez nova criatura. Mas nós continuamos não acreditando. Olha o que o salmista vai dizer. Vou continuar tentando, hein? Fique isto registrado para que as gerações futuras, para que um povo ainda não criado, louve ao Senhor. Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo, de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte.
O salmista, ele está falando de mim e de você. Um povo que ainda não tinha sido criado. E nós fomos criados para que a nossa vida de adoração, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida de entrega, atraia a atenção dele para nós. Para que ele olhe lá do seu santuário celeste para salvar os cativos, os condenados à morte. É para isso que eu e você foi criado, meu irmão. O Senhor nos fez para uma missão. Através das nossas vidas, Ele quer libertar os cativos. Nós temos a missão de ir por toda Atibaia. Olhar para aqueles que estão condenados à morte. Isso tem que ter um temor santo no nosso coração. Nós devemos pedir o temor do Senhor, a compaixão que Ele tem por esses perdidos, para que a gente tenha a mesma compaixão e se importe com eles, para que a gente atraia a atenção do Senhor e eles possam ser libertos da morte. São as boas novas, meu irmão. Essa é a boa notícia do Evangelho. Eu e você, apropriado com a nossa identidade de filhos e filhas, como cidadãos do reino dos céus, empoderados pelo Senhor, para alcançar o próximo, para exercer a influência da igreja aqui na terra, para amar as pessoas e fazer discípulos. Resumindo tudo isso que eu estou te dizendo, amar pessoas e fazer discípulos. É o chamado do Senhor para mim e para você. Ah não, mas esse chamado é só para os líderes. Esse chamado não é só para os líderes, meus irmãos. Olha o que Pedro vai dizer lá. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Isso acontece logo depois que o Espírito Santo desce sobre eles e através da vida deles, eles começam a testemunhar. E aí eles perguntam, eles estão arrependidos, eles foram impactados pelo que o Espírito Santo fez ali. E aí eles perguntam para os discípulos, o que a gente deve fazer diante de tudo isso? E aí Pedro vai dizer para eles, é para vocês também. Vocês estão incluídos nisso. E mais uma vez, isso ecoa até nós. É para você também, igreja, comunidade da graça em Atibaia. Cada um de vocês está incluído nisso. É a nossa missão, não é uma sugestão, é um mandamento que o Senhor nos deu. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Não é uma sugestão, é um mandamento. Nós devemos fazer discípulo de Jesus enquanto nós exercemos influência do céu sobre a terra, curar os enfermos, libertar os cativos. Sabe, meus irmãos, sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Você precisa estar cumprindo o chamado do Senhor para que sinais e maravilhas te acompanhem. Não existe sinais e maravilhas sem missão. Fala para o seu irmão aí. Sinais e maravilhas só estão disponíveis diante do seu posicionamento de obediência para cumprimento da missão. Você precisa se posicionar como igreja, nós precisamos se posicionar como igreja, meu irmão. Sabe, aqueles caras, eles cumpriram, eles foram obedientes diante de uma missão que Jesus deu para eles. E enquanto eles cumpriam a missão, lembra que eu coloquei aí no começo, eu falei no começo, que propósito é a missão em andamento. Propósito, fala para o seu irmão, propósito é missão em andamento. Então, enquanto aqueles caras estavam cumprindo a missão que Jesus tinha dado para eles, cada um deles foi revelado sobre o seu propósito. Pedro anunciou boas novas aos judeus.
Sabe, foi ele o porta-voz de Pentecostes, escreveu 1º e 2º Pedro, foi chamado pelo próprio Jesus para apacentar as ovelhas. João, o que dizer de João? Ele recebeu uma revelação única sobre a natureza amorosa de Deus. Recebeu a revelação do fim dos tempos. Escreveu 1ª, 2ª, 3ª João, Apocalipse. E Paulo? O Paulo, apóstolo dos gentios. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. 13 dos 27 livros. Plantou igreja. Sabe, meu irmão, o seu propósito, o propósito individual que o Senhor tem para mim e para você, ele vai se revelar enquanto nós estivermos cumprindo a missão, quando nós formos obedientes diante da missão que ele tem para nós. E eu quero contar a história de Filipe. Eu quero fazer um contraste, estou caminhando para o final, eu acho que vai dar tempo. Eu quero contar a história de Filipe para você, de um homem que foi obediente, de um homem que, sabe, meus irmãos, Filipe, quantos conhecem a história de Filipe? Filipe, ele obedecia progressivamente ao Senhor. Ele obedecia progressivamente. Filipe, ele foi escolhido entre os discípulos para separar os alimentos, para entregar a cesta básica. Mas ele era um cara obediente diante do Senhor. E eu quero acompanhar esse processo de obediência de Filipe com você. Olha lá. Ó. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. O Senhor não continuou dizendo para ele: ó Filipe, vai para lá porque vai ser incrível. Cara, você vai orar, você vai ser transladado, você vai curar enfermos, você vai batizar um cara, vai ser incrível, vai para lá. O Senhor não falou isso para ele. O Senhor só falou para ele: vai para a estrada. E sabe o que Filipe fez? Foi. Ele não falou para o Senhor: Senhor, mas está tão frio, esses dias tão difíceis, eu vou sair de casa para ir para a célula. Eu escuto o Senhor aqui mesmo, eu posso escutar o Senhor aqui. Não, ele escutou a voz do Senhor e ele obedeceu. Ele simplesmente foi. Olha lá mais uma vez que Filipe escuta o Senhor. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Ele já estava lá, tá, gente? Filipe já tinha ido. Ele não sabia o que ia acontecer e foi. Foi lá para a estrada que o Senhor mandou ele. E aí, a hora que ele está lá, o Espírito Santo revela para ele o que ele vai fazer. Ele fala: vai vir uma carruagem aí, ó, encosta nessa carruagem aí. Encosta nessa carruagem que eu vou te dizer o que você vai fazer. E aí, quando Filipe encosta na carruagem, olha o que acontece. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Filipe foi obediente. E quando ele escuta o Senhor, ele é obediente mais uma vez. E aí sabe o que o Senhor faz? Ele usa exatamente aquilo que Filipe tinha para poder cumprir a missão e o propósito dele. Filipe era comprometido com o seu desenvolvimento espiritual. Ele sabia o livro do profeta Isaías. E se ele não soubesse? Ele ia falar: ih, Senhor, o Senhor colocou eu numa enrascada. Não sei o que falar para esse cara. Sabe, eu quero dizer para você que o Senhor não desperdiça nada. Sabe, os pequenos avanços que o Senhor te dá.
Sabe, as nossas rotinas espirituais, estar ali todos os dias diante do Senhor, lendo a sua palavra, escutando ao Senhor, é isso que vai te habilitar, é isso que o Senhor vai usar. Às vezes você fica pensando, mas eu não tenho capacidade, mas o Senhor começa com o que você tem, e é Ele quem te habilita. O Senhor não desperdiça nada, Ele vai usar só o que você tem, não o que você finge ter. Você não precisa fingir para o Senhor. Sabe, não é sobre performance, é sobre o seu posicionamento de obediência. E um posicionamento de obediência te habilita para o seu propósito. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais e maravilhas que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Felipe não precisou de uma recompensa para ser obediente. Você entende isso? Só que diante de um posicionamento de obediência, o Senhor te dá uma recompensa do seu propósito, da alegria de cumprir o seu propósito. Cara, esse cara, é onde ele andava, as pessoas seguiam, os espíritos saíam gritando. Ele era simplesmente um cara que dentre os discípulos entregava a cesta. Eu quero encorajar você, meu irmão, que está servindo aqui na nossa comunidade. Sabe, você que serve arrumando as cadeiras, cuidando do nosso salão, você serve lá no Comuna Kids, você serve aqui no louvor. Sabe, no reino não existe uma tarefa pequena. Não existe. O Senhor tem algo específico para cada um de nós. E quando nós somos obedientes, o reino vai revelar a tua glória através de você. Felipe não precisava de uma recompensa, porque já era incrível a vida que ele tinha com o Senhor. Ele era transformado diante do Senhor. Já era incrível ser obediente, porque a presença do Senhor já era o suficiente. Mas o Senhor tinha uma recompensa. Felipe foi transladado, cara. Você imagina o que é essa experiência? Ele foi tomado pelo Espírito, foi levado de um lugar para o outro. Quando ele orava, as pessoas eram curadas, os espíritos eles eram expulsos. Quantas pessoas se arrependeram e alcançaram a salvação e propósito por causa da vida de Felipe, por causa de um posicionamento de obediência. O Senhor está convidando eu e você, meu irmão, para termos esse posicionamento de obediência, para que Ele revele, enquanto você estiver cumprindo a sua missão, sendo transformado pelo Senhor, sendo transformado, sendo habilitado com unção, sendo habilitado com dons, cumprir o teu propósito. Mas tem um outro homem que eu quero falar para você. E esse homem caminhou com Felipe. A história de Simão. Simão foi um cara centrado em si próprio. Ele estava preocupado com a sua reputação diante dos homens. Ele era egoísta, invejoso. Eu quero só passar por isso aqui para fazer um contraste com você. Estou caminhando para o final. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Ele afirmava: eu sou alguém importante. Um cara sentado em si próprio.
Eu sou importante. O que importa é a minha reputação diante dos homens. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados. Sabe, o coração de Felipe estava naquilo que ele podia fazer. De Simão, perdão. Estava centrado naquilo que ele podia fazer. Sabe, esse cara, ele até se arrependeu. Um homem que se converteu, mas que seu coração estava centrado em si próprio, naquilo que ele podia fazer. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e maravilhas que ele realizava. Você nota que ele se arrependeu e foi batizado, mas ele estava vivendo uma vida de confusão ainda, sabe? O diabo estava atuando ali na identidade dele, ele ainda não tinha sido transformado pelo Senhor. E ele se admirava dos sinais e maravilhas, era tudo que ele olhava. Sabe? Ele era um cara egoísta. Eu. Olha lá, Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Você percebe que ele até tinha boa vontade, ele queria que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Ele via que aquilo era bom, mas a motivação do coração era errada. Ele queria que o Espírito Santo só fosse dado através dele. Tem que ser através de mim. Ele queria a unção do outro. Ele queria o que Paulo não, Pedro, meus irmãos, perdão, e João carregavam. Sabe, esse é um erro, meus irmãos, a comparação. Não permita que o seu coração se coloque neste lugar. Não permita. Sabe, eu admiro muito a forma como o pastor César e o Gustavo são mestres em ensinar. Mas eu sou o Rafael. Sabe, eu me inspiro tanto com eles, na vida deles. Mas eu sou o Rafael. Eu não preciso fazer igual o pastor César e o pastor Gustavo. Eu preciso fazer do jeito que o Senhor quer que eu faça. Sabe, o nosso coração não pode cair neste lugar, meu irmão. O Senhor, Ele quer nos habilitar, nos capacitar. Ele quer que nós demos fruto, mas Ele está muito mais interessado em quem você está se transformando. Essa é a única coisa que Ele não pode controlar. Ele não fez você um robozinho para te controlar. Então Ele está preocupado em quem você está se transformando. Se a presença dEle está te transformando, está te capacitando, está mudando, primeiro em mim, meus irmãos, depois através de mim. Ele era um cara invejoso. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Pedro, depois que Simão quer dar dinheiro para ele, para receber a unção, para que ele possa ministrar sobre as pessoas e o Espírito Santo venha, Pedro identifica isso. Seu coração está cheio de inveja. Você não está percebendo. O Senhor não vai derramar sobre você desta forma. Não tem como, meu irmão. Simão era um cara centrado em si próprio. E deixa eu te falar, não existe unção e dons do Espírito Santo para promoção pessoal. Não existe.
O Senhor, Ele te dá os dons e Ele quer te dar. Paulo vai falar, procure com zelo. O Pai quer dar os talentos e os dons para você, para mim, para você, derramar sobre a igreja, nos habilitar, nos capacitar. Mas isso não vai ser para uma promoção pessoal. O Senhor primeiro, Ele opera em nós. Depois, através de nós. Eu estou caminhando para o fim, a banda pode subir. Você pode ser Felipe, mas você pode ser Simão. O Senhor quer que você seja Felipe. O Senhor te chamou para ser Felipe. O chamado e o propósito que Ele tem para você é da mesma forma que Ele teve para Felipe. Mas você pode discordar do Senhor e querer ser Simão, porque você tem o livre-arbítrio, que o Senhor te ama tanto, que Ele te fez livre. Mas você precisa saber de algumas coisas. Eu já falei algumas delas, mas eu quero que isso fique registrado para você. Não existe unção e dons para você viver uma vida egoísta. Não existe, meu irmão. O Senhor não vai derramar sobre a sua vida se você está pensando só em você mesmo. Está pensando em ser promovido, ser reconhecido pelos seus dons. Não existe, isso é engano. Se não formos, não existe os sinais e maravilhas. Eu já falei isso também. Os sinais e maravilhas, curar os enfermos, libertar os cativos, ver uma influência, viver uma influência dos céus aqui na terra, ser um cidadão do reino, para que através de você a glória do Senhor seja manifesta. Isso só está disponível enquanto você estiver indo cumprir a missão. Amar pessoas e fazer discípulos. Unção e dons só estão disponíveis diante de um posicionamento de obediência. Primeiro eu obedeço. Sabe, o Senhor nos mandou ir, eu preciso ir. O Senhor não só te salvou, mas Ele te chamou para uma santa vocação. Existe um chamado individual para mim e para você. E você precisa se posicionar. Ter um posicionamento de obediência diante daquilo que o Senhor fez na sua vida. É só diante deste posicionamento de obediência é que o Senhor vai liberar unção e dons do Espírito Santo sobre a sua vida. E Deus só precisa da sua obediência e disponibilidade. O resto é com Ele. Qual que é a nossa missão, meus irmãos? Estou fazendo o refrão. Mais uma vez, qual que é a nossa missão? Não ouvi todo mundo. Qual que é a nossa missão? Essa é a nossa missão como comunidade da graça. É só dos líderes, meus irmãos? Fala, é minha. É minha. É minha missão. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, você tem uma missão. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito customizado, específico para você. E ele vai ser revelado enquanto você estiver cumprindo a missão. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. Eu vou chamar o pastor César para me ajudar a finalizar aqui. Mas enquanto eu orava por essa reunião, eu sonhei. Eu nem falei isso para o pastor César, mas o Espírito Santo está me conduzindo. Eu quero te dizer sobre o meu sonho. Se o Senhor me permitir, pastor. Enquanto eu orava por esta mensagem, eu sonhei muitas vezes. E no meu sonho, eu via esta igreja
posicionada diante do Senhor. Sabe, eu vi o Senhor derramando uma unção sobre nós, como igreja, para nós cumprirmos esse chamado. Sabe, eu vou ser ousado para dizer o que eu vi. Para além disso, não só no sentido figurado, mas do que o Senhor estava fazendo. Eu vi essa frente cheia aqui, ó. Não tinha espaço, porque toda a igreja queria receber aquilo que o Senhor estava derramando. Sabe, eu sinto que o Senhor quer derramar sobre a vida de cada um de nós, diante de um posicionamento de obediência. Eu preciso mostrar para o Senhor: Senhor, eu me posiciono, eu estou aqui, eu preciso sair do meu lugar. Sabe, eu vi as pessoas saindo nos corredores, porque elas estavam ansiosas para mostrar para o Senhor: Senhor, eu me posiciono, eu também estou aqui, eu quero me posicionar, é comigo também, eu sei que o Senhor tem algo comigo, eu sei que também o Senhor me chamou. Então eu quero te convidar. Pode ser uma bagunça santa, mas eu vou confiar no que o Senhor está me dizendo. Eu quero te convidar a vir aqui para frente. Você que quer ser habilitado pelo Espírito Santo, quer receber a unção do Espírito Santo, quer se posicionar em obediência e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser habilitado pelo Espírito Santo. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Isso é para todos nós, para cada um de nós. Sabe, meus irmãos, os discípulos, quando eles se deparavam com aqueles que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles imediatamente oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo. É um chamado para mim e para você como igreja, meus irmãos. Saia do seu lugar. O Senhor quer derramar sobre a sua vida uma responsabilidade nova, uma unção nova, um batismo novo do Espírito Santo, um batismo novo, diante de um posicionamento de obediência. Ele quer despertar em você o senso de responsabilidade. Ei, é com você mesmo. O Senhor quer te habilitar. Se você percebeu que era com você, e você teve um despertamento para o chamado de Deus, o seu lugar é aqui na frente. Porque também o Senhor me falou de manhã que Ele ia tocar você. Amém? Eu sei, aqui, venha. Se você falar: não, realmente existe um momento que nós somos despertados. Amém, irmãos? Existe um momento que fala: eu sei, é agora. Coloca a mão no seu coração então e fala: eu desejo, Senhor. Todos podemos orar, mas Ele precisa da sua autorização. Ele está perguntando para você: eu posso usar você por aquilo que eu quiser? Eu posso renovar em você um chamado? Talvez você tenha perdido essa chama, mas o Senhor está dizendo: eu sou poderoso para reerguer você. Não importa, se você tem 10 dias de cristão, um dia. Se você quiser, você hoje entrega a sua vida a Ele. Se você nunca entregou a sua vida a Ele, levante a sua mão e fala: hoje eu também quero participar, Senhor. Hoje eu entrego a minha vida a Ti. Hoje eu quero ser parte dessa Tua igreja, que não é nenhuma religião, mas é a Tua própria presença. E agora nós vamos orar junto com você. E você vai dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Comece a dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eis-me aqui, Senhor, e habilita-me. O Senhor também dar ousadia. Tem pessoas que estavam sendo assim pouco ousadas, e você sente, Deus está usando você. Você é uma bênção, mas Ele fala: eu tenho mais para você. Você pode vir aqui à frente também. Deixa a vergonha, tá? Irmãos, eu posso dizer para você, eu vim tanto na frente, tudo quanto é tipo de apelo. Se tiver que vir hoje, eu também vou, porque nunca há limite por aquilo que Deus quer fazer. Amém? Oh Jesus, agora nós abençoamos aqui essas pessoas. Espírito Santo, enche os meus irmãos. Enche o Senhor. Enche, Senhor, os meus irmãos. Enche, Senhor, com a Tua presença. E você diz aí: eu quero, Senhor. Você tem que desejar, amém? Você fala: Senhor, pode me encher. Senhor, eu peço, concede dons aqui, Senhor. Quebra tudo aquilo que estava impedindo esses meus irmãos de fluírem agora. Que venham os rios de água viva. Comece a orar, comece a cantar. A banda que nos ajuda, por favor, vamos ministrando. Vamos ministrando no nome de Jesus.
você vai falando: Senhor, Senhor, eu quero isto em nome de Jesus, eu quero isto, eu quero isto. E, oh Jesus, nós declaramos aqui, em nome de Jesus. Vou pedir aos pastores e pastoras aqui que desçam e ponham as mãos sobre todos esses aqui e vá declarando: Senhor, eu confirmo a tua graça sobre eles, Senhor. Todos os pastores e pastoras desçam aqui e vamos impor nas mãos, dizendo: receba do Espírito Santo. O Senhor te capacita a ser forte e corajoso. O Senhor te capacita. Receba o Espírito Santo. Receba uma unção sobrenatural. Receba a unção do Senhor poderosamente, sobrenaturalmente. Nós declaramos: Jesus Cristo vive e reina, tu envias a igreja. Oh, mais, Senhor, mais. Sua presença como rio em terra seca, e o Espírito nos Nós declaramos aqui em nome de Jesus. Oh, se você já recebeu a oração, você que não recebeu, passa à frente. Talvez você esteja no corredor. Eu declaro sobre a sua